Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo. E no estudo de hoje eu quero tratar aqui com vocês uma questão que tem desafiado a mente e o coração de muitos de nós durante muito tempo. É uma pergunta: se Deus é bom, por que o mal nos atinge? Essa é uma pergunta que ressoa em meio ao sofrimento, em meio à dor, mas que exige também uma resposta cuidadosa. E principalmente, meus irmãos, uma resposta fundamentada nas Escrituras e principalmente na compreensão do caráter de Deus. Nessa aula de hoje, eu quero explorar com você aqui o que a Bíblia nos revela sobre a origem do mal, sobre o propósito do sofrimento e como que a bondade e a soberania de Deus se manifestam mesmo em meio a essas circunstâncias difíceis que a gente passa na vida. Mas antes da gente começar, eu quero encorajar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever, ativar aí o sininho para você receber as notificações, porque toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Se você já é inscrito, por favor, compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe esse tema, compartilhe essa aula, esse assunto que é tão interessante. Compartilha ele com seus amigos, manda aí no grupo do WhatsApp, manda para todo mundo, tá bom? Muito bem. Se Deus é bom, por que o mal nos atinge? Essa é uma pergunta, como eu disse no início, complexa e em que a maioria das pessoas fazem, principalmente aqueles que não são cristãos. Vamos lá. A questão do mal e do sofrimento é uma das mais profundas dúvidas da teologia cristã. Como que a gente pode reconciliar a existência do mal com a crença em um Deus que ao mesmo tempo é todo-poderoso e perfeitamente bom? Este problema ele tem sido já abordado por teólogos, por filósofos, por professores, por pastores ao longo da história da igreja. E hoje eu quero, junto aqui com você, buscar, de forma resumida, tentar entender isso através da revelação bíblica, né? Então, na aula de hoje a gente vai considerar a natureza do mal, vamos pensar ali na sua origem e também no propósito de Deus em permitir que o mal exista e que ele nos atinja. Mas vamos ver também, gente, como é que a Bíblia nos convida a confiar na bondade e a confiar na soberania de Deus, mesmo quando a gente está atravessando esses problemas, mesmo quando a gente está atravessando situações de sofrimento, de dúvidas, de incertezas e de tristezas. Muito bem, o primeiro ponto que eu quero falar com você aqui é sobre a origem do mal, não é? O mal como a ausência do bem. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 31, diz que Deus viu tudo o que ele tinha feito e que tudo o que ele tinha feito era muito bom. Isso aconteceu lá no 6º dia. Então, a Bíblia, ela começa a sua história, com uma declaração de que tudo aquilo que Deus criou era muito bom. Isso nos ensina que o mal, ele não pode fazer parte da criação original, mas ele surge como uma corrupção do bem. Muitos teólogos argumentam e dizem que o mal é a ausência ou a privação do bem. Ou seja, é uma distorção daquilo que Deus criou. Um outro texto que me chama a atenção e que vai nos mostrar aqui como esse mal é introduzido é o texto que fala sobre a queda, que está lá em Gênesis capítulo 3, do verso 6 e 7. O texto vai dizer que quando a mulher viu que a árvore era boa para comer e que era agradável aos olhos,
que era desejável para dar entendimento, ela toma do fruto e come, e também dá ali ao seu marido. Então, quando Eva faz isso, o texto vai dizer que os olhos deles então foram abertos, né? E eles então viram que estavam nus, né? E aí eles vão lá e cosem as folhas de figueira para fazerem para eles a roupa ali, os aventais. Muito bem, isso é a introdução do mal. O mal moral, ele entrou no mundo através da única oportunidade que o homem teve de ter livre-arbítrio, que foi lá no Éden, quando eles desobedeceram a palavra de Deus. A queda de Adão e Eva trouxe o pecado para o mundo. E com ele, junto com esse pecado, a morte e o sofrimento. Essa desobediência, ela não apenas, ela não apenas afetou a humanidade, mas ela também corrompeu toda a criação. Então, o mal passa a se tornar algo natural para uma criação que é decaída. Paulo vai escrever, lá em Romanos, capítulo 8, verso 22, assim, porque nós sabemos que toda a criação, a um só tempo, ela geme e suporta angústias até agora. Então, além do mal moral, que é o resultado do pecado humano, existe o mal natural, como, vou te dar aqui uns exemplos, como os desastres naturais e as doenças. Esse tipo de mal, ele é um reflexo da criação decaída, que geme sob as consequências do pecado. A Bíblia vai nos ensinar que o mundo atual, ele está num estado de desordem, num estado de sofrimento, aguardando uma redenção final. Mas nós precisamos pensar no mal, mas precisamos pensar também na soberania de Deus e no propósito de Deus em relação ao mal, em relação a isso. Por que Deus permite muitas vezes o mal? Muitas vezes Deus permite como um propósito maior. Eu me lembro do texto de Gênesis 50, verso 20, se eu não me engano, que diz assim, que vós, na verdade, se intentaram contra mim, porém Deus tornou o mal em bem, para fazer como vedes agora, que só conserve muita gente em vida. Deus, na sua soberania, irmãos, ele permite que o mal aconteça. Mas não é à toa, ele sempre permite com um propósito maior. Lembra da história de José do Egito? Foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas que acabou depois salvando muitos através da sua posição no Egito. Esse exemplo, ele nos mostra como Deus pode usar até mesmo o mal para realizar os seus propósitos, seus planos soberanos. Deus também permite o mal para nos disciplinar e para nos aperfeiçoar. O texto de Hebreus 12, versos 10 e 11 diz, pois eles, durante poucos dias, nos corrigiam segundo o que lhes parecia bom. Mas Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, para que a gente seja participante da sua santidade. E toda disciplina com efeito, ela no momento parece ser motivo de tristeza. Mas depois ela vai produzir um fruto pacífico àqueles que têm sido exercitados por ela. Então, o sofrimento ele pode ser usado por Deus como uma forma de disciplina, como uma forma de nos aperfeiçoar. E embora isso seja doloroso, o sofrimento ele pode produzir crescimento espiritual e ele pode
nos conformar, nos transformar muito mais à imagem e à semelhança de Cristo. Um outro ponto importante é que Deus muitas vezes permite o sofrimento para testemunho e para prova da nossa fé. O texto de 1 Pedro 1, versos 6 e 7, diz que nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, sejam contristados, sejam tristes, por várias provações, mas para que, uma vez confirmado o valor da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo aquele apurado por fogo, isso vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O sofrimento, ele também pode servir como uma prova, como uma prova de testemunho, como uma prova de fé, como uma prova de testemunho para o mundo. Porque a fé que persevera em meio ao sofrimento é uma fé que glorifica a Deus e uma fé que demonstra a realidade do poder de Deus em nossas vidas. Mas no meio desse sofrimento, eu quero chamar a sua atenção para a bondade de Deus em meio do mal, em meio do sofrimento. A bondade de Deus em relação à esperança que eu e você precisamos ter em relação à vida eterna. Apocalipse 21 vai dizer que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E que já não vai haver mais morte, já não vai haver mais luto, já não vai haver mais pranto, porque as primeiras coisas já se passaram. Mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da dor, a bondade de Deus se manifesta na promessa de uma redenção final, onde todo o mal, meus irmãos, vai ser derrotado. Todo o nosso sofrimento vai cessar. Lá no novo céu e na nova terra, Deus vai restaurar todas as coisas. E eu e você que confiamos nele, você que pode confiar nele, vamos viver para sempre na sua presença. Deixa eu te chamar a atenção para outra coisa. Para a graça de Deus no meio do sofrimento. E eu tenho certeza que você conhece esse texto, quando Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 12, 9. Quando ele diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo vai dizer que de boa vontade eu me glorio nas fraquezas, para que sobre mim, sobre a minha vida, repouse o poder de Cristo. Amém. Mesmo em meio ao sofrimento, meus irmãos, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar. Paulo, que sofria ali com o espinho na carne, ele aprendeu a confiar na suficiência da graça de Deus. Esse texto ele nos encoraja, nos ensina a depender de Deus. Nos ensina que eu e você precisamos saber que Ele é a nossa força nos momentos da nossa fraqueza. Deus manifesta o seu amor através de Cristo Jesus nos momentos de sofrimento. Tenho certeza que você sabe Romanos 8, 35 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, será perseguição, será fome, será o perigo, a nudez ou a espada? Que texto lindo. O texto vai dizer, por amor de ti, nós somos entregues à morte todo dia, nós somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, que texto lindo, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
E Paulo vai mais profundo, ele continua dizendo, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está sofrendo? Entenda uma coisa. O maior testemunho da bondade de Deus em meio ao mal, em meio ao sofrimento, em meio à dor, é o sacrifício de Cristo. Na cruz, Deus demonstrou o seu amor por mim, Deus demonstrou o seu amor por você, suportando o mal e suportando o sofrimento para que Ele pudesse nos reconciliar com Ele mesmo. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo o sofrimento, nem mesmo o mal. Meus queridos irmãos, você que está aqui hoje, você que ouviu essas palavras dessa aula, que hoje foi breve, mas eu quero que ela seja profunda no seu coração. A realidade do mal e do sofrimento, ela é difícil, mas à luz da palavra de Deus, eu e você podemos encontrar conforto e podemos encontrar esperança, porque nós cremos num Deus que é bom. E mesmo quando o mal nos atinge, Deus continua trabalhando em todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Que eu e você possamos confiar na soberania de Deus, sabendo que Ele é fiel e que um dia todo o mal vai ser derrotado. Por isso, compartilhe essa aula, compartilhe esse vídeo com pessoas que estão em sofrimento, com pessoas que não entendem a relação de Deus com o mal, com pessoas que se afastaram de Deus, com pessoas que ainda não conhecem a Deus. Compartilhe esse vídeo. Seja um mensageiro da palavra. Amém? Que Deus abençoe você e até a próxima. Deus te abençoe.